Agora começou. Se não quisesse, a gente vai ter que... Vamos começar a tentar usar o Meet. Pode ser, gente? Semana que vem? É ruim para vocês? Vocês já usaram o Meet? Eu sei que o Lucília, para ela, acho que é tranquilo. Imagino que para o Gabriel, o Dila também seja Acho que eu já tranquilo. usei também. Priscila, Cleia, João, Sueli, vocês já usaram o Meet? O Meet é o seguinte, eu vou dar um link toda segunda-feira. Vocês vão entrar, você nem precisa baixar nada. Pode entrar pelo celular ou pelo computador. Tá? A gente pode fazer um teste. A única diferença vai ser que eu vou ter que ficar permitindo vocês entrarem. Mas de resto, a gente pode Só tentar fazer clicar no isso. link, né? Só E clicar no... aí eu vou ficar fazendo o seguinte, eu vou gravar, vai esperar, não vai ficar pronto igual o Skype, eu gravo, vai pro meu Drive, eu vou baixar e vou colocar no nosso grupo do WhatsApp, tá? As aulas. Que aí depois, quem assistiu, detona a aula, depois joga no nosso Drive coletivo, enfim, tá? Apaga que às vezes o celular fica cheio, né? Mas enfim, tá? Então vamos tentar já começar a usar o Meet de repente semana que vem, devagarzinho, tá? Vamos testando, eu começo 7 horas, sei lá, a gente tenta aí umas meia hora até começar o estudo, sem pressa, só pra gente ir se habituando, porque o Skype já tá morrendo já. É até maio, né? Então tem um É, mês ainda, ele vai começar a desandar algumas coisas, tá? é. Então era muito bom, mas o tempo acaba, né? O nosso Pena, né? acontece, está bom. Bom, então, novamente, boa noite a todos e todas, sejamos muito bem-vindos e bem-vindas. E, antes da gente iniciar, quem que gostaria, quem que acordou inspirado ou inspirada, animado ou animada, com esse friozinho, né? Para fazer a prece inicial e aquecer os nossos corações. Eu faço. Opa, então é contigo, Cleia. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Pedir ao nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento, que eleve nossa consciência, para que possamos entender e possamos colocar em prática todos os conhecimentos tão preciosos que teremos aqui hoje. Agradecemos ao nosso Mestre por essa oportunidade e pedimos permissão para dar por iniciado nossos estudos de hoje, dizendo graças a Deus. Muito obrigada a Deus. Que assim seja. Obrigado, Cleia. Bom, gente, hoje então a gente continua, né, os nossos estudos. A gente ainda está no módulo 1, estamos falando sobre mecanismos da mediunidade. Desculpa, gente, estamos no módulo 2, né, falando sobre os mecanismos da mediunidade. E hoje o nosso tema é falar sobre dois tipos específicos de mediunidade que são muito comuns, né, nas reuniões mediúnicas em si. Uma se torna muito popular por causa da presença do Chico e a outra é muito presente nas reuniões de desobsessão. Então hoje a gente vai falar sobre psicofonia, né, começar a falar sobre psicofonia e psicografia. Então, psi, né, da ideia de alma, de mente, fonia, da ideia de som. Então, o som da alma, né, o som da mente. Psicografia escrita, né, grafia, ideia de escrita. E psi, de novo, a ideia de mente, de alma, né? Então, a gente vai estar falando sobre a maneira como Kardec vai descrever vai estudar essas duas faculdades mediúnicas. Então a gente vai começar, vai deliberar algumas coisas, mas antes da gente iniciar, a gente tem que fazer algumas ponderações, né? Por exemplo, muitos espíritas têm uma dificuldade muito grande, né? E aí a gente está falando de espírita, muitos espíritas têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, em compreender que estudar o espiritismo é também estudar as outras religiões, né? É, de certa forma, estudar, compreender que é o que as outras religiões vão chamar de conceitos diferentes, o espiritismo vai estudar da mesma forma, vai olhar sobre o olhar clínico dele e vai chamar de outra coisa, e tá tudo bem, né? A gente vai ver que a mediunidade, a gente já viu isso várias vezes, que a mediunidade é inerente a qualquer religião, né? A pessoa é médium, inclusive, não acreditando em nada, tá? Pode achar que os espíritos que ela tá vendo são coisas da cabeça dela. E tudo bem a pessoa pensar isso, né? Não significa que seja verdade. Mas ela pode pensar, ela tem esse direito. O ponto é, o espiritismo é considerado a terceira revelação, segundo Kardec nos diz,
Então a gente teria que entender que ele faz uma continuidade da primeira e da segunda revelação. Então a primeira revelação são os escritos, né, são as leis mosaicas. A segunda revelação são os ensinamentos de Jesus. E a terceira revelação é a maneira como o Espiritismo, não é nem o Espiritismo em si, né? É essa razão que o Espiritismo faculta no estudo de fenômenos sobrenaturais. Não é o Espiritismo bambambam, não é essa a ideia. Inclusive o Espiritismo era para ser considerado apenas uma filosofia e não uma religião, a gente sabe disso. Mas tudo bem, isso é outro papo, não vamos entrar nisso. O ponto é, a gente vai ver várias verossimilhanças, né, várias percepções do que o cristianismo primitivo vai chamar, né, de dons do Espírito, né? Nossos irmãos católicos, evangélicos, vão chamar de dons do Espírito, que são, na verdade, mediunidade, né? Só que você não pode dizer para para um evangélico, para um católico, muitas das vezes que a língua em anjos que ele fala é um fenômeno de xenoglossia, porque a pessoa pode ficar assustada, né? Você não pode falar que, olha, essa revelação não veio necessariamente de Deus, foi um espírito que te contou. E aí a pessoa, porque às vezes pode suscitar todos os preconceitos que ela já tem enraizado nela, né? Enfim. Então, a gente vai respeitar a fé de cada um, mas vai compreender que a espiritualidade é uma só, né? E isso é muito bonito. A gente mostra bastante isso. Por que eu estou dando essa volta toda? Porque a gente vai começar o nosso estudo com um trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios era um povo de Corinto, que era uma cidade grega. Vai parecer até um estudo do EAD, né? Mas não é, tá? É um estudo Cohen. Mas a gente vai começar com essa carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre os diversos dons que existem, né? É claro, naquela época você vai chamar de dom, vai chamar de talento. Porém, tudo isso está se falando ainda de mediunidade, tá? Então vou compartilhar a tela. A gente vai falar de psicofonia e psicografia, né? Nessa ordem. Primeiro psicofonia, depois psicografia. Para a gente não correr com a ideia, eu vou tentar falar hoje só de psicofonia e a gente decide de repente psicografia para semana que vem, tá bom? Vamos nós então. Ih, esqueci de compartilhar a tela, perdão. Vocês já estão vendo meus slides, por favor? Não. Já Chegou aí? sim. Sim? Sim, sim. Estão vendo em tela cheia? Estão Sim. vendo? Sim? Ok. Então, psicofonia e psicografia. Então, como eu falei, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11. Ele diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha o que a gente falou, espiritualidade é uma só. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha só o que o Kardec fala, né? Cada um tem uma predisposição mediúnica. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Tá vendo? Os diferentes tipos de mediunidade. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outra, o dom de discernir os espíritos. Olha a diferença. Tem um espírito com letra maiúscula e espiritoso com letra minúscula. Há uma acepção. Mas isso é estudo EAD, eu não vou falar sobre isso. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, Paulo está falando sobre diferentes tipos de mediunidade, está falando sobre a espiritualidade ser uma só. Então, a espiritualidade ela trabalha para o bem de maneira uníssona. Uníssona. Onde tiver o bem, a espiritualidade vai trabalhar, em qualquer religião que seja, tá? Qualquer religião que seja. Infelizmente, a gente tem muitos espíritas extremamente preconceituosos que aí no centro deles não pode aparecer árabe, não pode aparecer hindu, só pode aparecer freira e padre. De resto, não pode aparecer. Ou espírita que foi, ou espírito que foi espírita. Olha só. A universalidade não é assim. Isso é um preconceito, um elitismo tremendo. Não é assim. Pelo contrário. A espiritualidade é uma só. Uma só. Quanta coisa eles perdem.
Bom, vamos às nossas considerações. Kardec fala sobre como a mediunidade é um aparato, é um instrumento a olhar nas profundezas do mundo invisível, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz o seguinte: com o telescópio, o homem, né, o ser, mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Sim, o telescópio nos permitiu ver os anéis de Saturno, as crateras da Lua, né? Com os telescópios espaciais você consegue ver galáxias muito distantes, e por aí vai. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Os médiums são os intérpretes. Olha como é bonita a palavra intérprete aqui utilizada. Quando a gente fala que alguém é um intérprete, né, pensa aí num músico, pensa numa pessoa que está interpretando um poema, né, um ator, uma atriz. O que demanda dessa pessoa para interpretar? Sabedoria, conhecimento, paciência, dedicação, disciplina. Então, se os médicos são os intérpretes, demanda tudo isso. Encarregados de transmitir aos homens o ensino dos espíritos. Por quê? Porque a gente sabe que não é simplesmente você chegar num centro espírita, num terreiro, num templo budista, onde for, e você dá passividade para o espírito. Se você quer trabalhar de maneira assertiva no bem, com afinco, não é simplesmente chegar e acontecer, né? Você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa ter uma certa conduta, né? Uma certa disciplina. E aí é mais bonito ainda quando Kardec fala que os médiums, independente de onde estejam, são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se expressam. Os espíritos desencarnados, para chegarem a se comunicar com as pessoas, estão encarnadas, precisam desse meio, precisam desses intérpretes, que são os médiums. É assim que eles se tornam inteligíveis, ou seja, compreensíveis aos homens. Sua missão é santa, visto ter por objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Abrir os horizontes da vida eterna. É uma missão no sentido de responsabilidade muito grande, né? Muito grande. E aí Kardec faz uma acepção, né? O que são médiums psicofônicos? Na época, Kardec usa muito o termo falante, tá? Essa ideia de médium psicofônico ela é mais recente. Mas na época de Kardec, ele usa a palavra psicofonia, mas ele usa mais a ideia de médiums falantes. Até na psicografia ele usa muito a médium escreventes, né? Escreventes e falantes. Tanto que ele fala de escrita semimecânica, escrita mecânica, escrita inconsciente. Desculpa, intuitiva, né? Aí nas traduções mais recentes, né, por exemplo, do Evandro Noleto Bezerra, ele já troca o escrita por psicografia, tá? O falante por psicofonia, tá? Mas é a mesma história, é a mesma coisa, tá bom? Médios psicofônicos ou falantes são os que verbalizam as mensagens do espírito. Neles, o espírito com letra maiúscula, quando Kardec coloca espírito com letra maiúscula, ele está falando de identidade, né? Então vem um ser que tem uma identidade e atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médios, olha lá, ó, escreventes. Então, quando a gente está falando de psicofonia, a gente está falando da manifestação mediúnica em que um espírito ele utiliza a voz do médium para se comunicar. Então ele fala através da voz do médium. Assim como um espírito pode utilizar a mão do médium para escrever, para dar a comunicação dele, tá? E aí a gente vai ver que a gente pode dividir essa comunicação dos espíritos de maneira... Por exemplo, a psicofonia se pode dividir em 3 partes, a psicografia também, né? A gente vai ver essa ideia, mas se a gente pensar só em termos da escrita, você pode dividir em 2 tipos. A que a gente vai chamar de psicografia indireta e a psicografia direta. A indireta é o que a gente chama, popularmente não, né? Porque eu acho que isso são poucas pessoas que chamam, mas é pneumatografia. Já ouviram falar nessa palavra? Pneumatografia. Pneuma em hebraico, desculpa, pneuma em grego é alma, é espírito desencarnado. Grafia é escrita. Então, a escrita do desencarnado, né? A escrita do morto. É a alma que não está encarnada, né? Pneuma. Inclusive, tem uma brincadeira, né? Quando Jesus conversa com Nicodemos, a palavra espírito
tem o mesmo radical que a palavra vento, né? Então, pneuma. O Espírito sopra para onde quer, porque Jesus brinca com essa ambiguidade da palavra pneuma, né? Enfim, é um fato curioso, né? A pneumatografia é o seguinte: trata-se de um fenômeno em que vai surgir uma escrita direta, sem intervenção de um médium de maneira direta. Por exemplo, o espírito não vai pegar a mão do médium, digamos assim, e vai escrever através da mão do médium. Geralmente, o que se fazia muito na época de Kardec? Colocava uma folha de papel dentro de uma mesa, se orava pedindo para que, ou se evocava, não necessariamente era oração, mas era uma evocação, pedindo para que o espírito escrevesse. Esperava-se um tempo, de 5 a 10 minutos, abria-se a gaveta e estava lá escrito na folha. Tá? Por exemplo, conta-se que as tábuas de Moisés, apesar de Moisés saber escrever, né? Mas conta-se que as tábuas de Moisés foram recebidas, né, por esses dois fenômenos, a pneumatografia e a pneumatofonia, né? Foi a voz falando no monte e, sem ser com Moisés, mas foi alto e bom som, e a pneumatografia, a escrita direta das leis mosaicas na pedra. Na pedra. Então, esse surgir, né, isso depende de um ectoplasma do médium. O ectoplasma é um fluido específico do médium para você materializar espíritos, né? A gente já teve um pouco dessas conversas de explicar que existe, eu chamo, tá, de ectoplasma 1 e ectoplasma 2. Esse ectoplasma 1 é o que a gente vai chamar de ectoplasma suficiente para as curas físicas. Ectoplasma 2 é para que você consiga movimentar a mesa, movimentar objeto, fazer transporte ou materializar espírito, tá? O outro tipo de psicografia é o que a gente vai chamar de psicografia direta. A psicografia direta é aquela que o espírito utiliza da mão do médium, né? Utiliza da mão do médium. No livro dos médiuns tem toda a história de como se evoluiu até chegar na mão do médium, né? Primeiro era a tipologia, que eram pancadas, a sematologia, que era você arrastar as mesas, né? E aí você começa a criar tabuleiros, né? Tabuleiro de Ouija é até mais antigo do que isso, obviamente. Mas aí você começa a criar artefatos, tabuleiros e tudo mais para você conseguir escrever. Mas aí você demora muito tempo, né? Você coloca um alfabeto, você coloca muito tempo, você demora muito tempo para você escrever uma simples frase, né? A, B, C, D, muito tempo. Aí um espírito sugere para que eles peguem essa mesma cesta, esse mesmo aparato que eles usam para colocar as letras, bota um papel embaixo, bota um lápis, uma caneta e bota isso nessa cestinha. E aí eles vão acompanhando, do mesmo jeito que acompanhava para chegar nas letras, acompanha para o espírito escrever através do lápis. Só que aí também demorava muito. Demorava muito para a cestinha conseguir escrever um texto. Uma frase não era tanto, mas um texto era. E aí o que acontece? Tem por fim a ideia de que eles entendem que não é necessário mais a cestinha. Foi evoluído o organismo da humanidade para que você conseguisse escrever com o lápis. O lápis. Os espíritos foram mostrando isso, né? Através da mão do médium, o espírito consegue escrever. Então ele consegue controlar essas funções do médium. E a gente vai ver que existem diferentes tipos de escrita, né? Então a psicografia direta, a indireta, tá? A gente vai falar sobre isso. Dentro da psicografia direta, a gente vai falar que existe a mecânica, a semimecânica, a consciente, a inconsciente, né? A gente vai falar disso. Ok? Mas com mais calma. Vamos falar, em geral, das características gerais da psicofonia. Tá? Vou tentar pelo menos, passar essa ideia para vocês, e aí a gente volta depois, vamos tirando as dúvidas, tá? E aí, de novo, eu vou citar o Atos Apóstolos, que foi o dia de Pentecostes, né? Então, no Atos Apóstolos diz que, tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como agitar-se de vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem, né? Então, o Atos Apóstolos conta a história de Pentecostes
Você vê essa ideia de línguas de fogo, gente, isso é tudo tão simbólico, assim, tão bonito, se a gente for ler isso mesmo no hebraico, a tradução em grego, né? Na verdade, o Atos dos Apóstolos foi escrito em grego, foi escrito por Lucas, né? Então, se a gente for ler essa percepção da língua, do fogo, né? A gente vai entender que o Lucas usava um simbolismo da maneira como os escritores colocavam, né? É bonito isso, mas, enfim, infelizmente não é o escopo do nosso estudo aqui, tá? Mas a história de Pentecostes nada mais é do que um símbolo, né, uma representação do fenômeno que a gente chama de fenômeno de xenoglossia, quando vários espíritos se comunicam através de línguas diferentes da que o médium fala. Então, por exemplo, se vem um espírito falando em alemão e ele vem através de mim e eu vier a falar alemão, isso é um fenômeno de xenoglossia, tá? É quando eu falo uma língua que eu desconheço. Não é só a língua que é materna, é a língua também que eu desconheço, tá? Pode ser, em alguns casos, a língua que não é materna, né? Se a pessoa tem pouca consciência, né? Porque se a pessoa tem consciência de uma outra língua, não deixa de ser um fenômeno de psicofonia, só que com um espírito inglês, né? Espanhol, enfim, né? Porém, é xenoglossia geralmente quando não é a língua materna, tá? Mas isso tem umas discussões. A quem interessar um pouquinho mais sobre esse assunto, tem um livro bem bacana do Ernesto Bozano, inclusive, acabei de achá-lo. Esse daqui. Xenoglossia. Tá? A quem interessar, esse livro é bem bacaninha. Ele fala sobre vários casos de xenoglossia. E aí, é claro, ele vai falar de casos das pessoas falando em latim, né? É bem interessante. Inclusive, nas obsessões, né? Naquelas obsessões mais pauleiras, que a gente chama de subjugação, né? Que é fenômeno popularmente conhecido como possessão, acontece esse fenômeno de xenoglossia, né? Em que o espírito vai falar em latim, em hebraico, em grego, né? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então tá bom. Bom, a manifestação em si da psicofonia pode abranger distintas formas de expressão. Então, vai variar de acordo com o transe mediúnico. Claro, a mediunidade precisa do transe. E o transe lida com aquelas ideias de percepção, concentração e sintonia. Por isso que a gente fez toda essa criação. Por isso que eu falei de tudo aquilo que eu falei. Eu não poderia falar de uma coisa sem falar de outra. Ah, Guilherme, mas no Coen 1 a gente falou de psicofonia e psicografia. Falamos, mas a gente foi entender o fenômeno, só o que era. Agora a gente está indo mais a fundo. Só vai ter qualquer tipo de fenômeno mediúnico se tiver transe mediúnico. E a qualidade, a maneira do fenômeno se exprimir depende do grau do transe. Depende sempre do grau do transe mediúnico. Então a psicofonia pode ser sonambúlica ou inconsciente, intuitiva ou consciente, ou a voz direta ou a pneumatofonia, né? Então olha só, tem 3 tipos. Ou a psicofonia inconsciente, ou a consciente, ou a pneumatofonia, tá? Quem quiser chamar de sonambúlica pode chamar, quem quiser chamar de intuitiva pode chamar, fica a seu critério, tá? É a mesma história. Agora, usualmente a gente chama de incorporação, né? O espírito incorporou. Em termos, tá? Pra gente ser... Um amigo meu fica brincando que eu sou um pouco acadêmico nessas coisas, mas só pra gente não... Entre a gente aqui que tá estudando, incorporação não é a palavra certa. Porque incorporar dá a ideia de que o espírito tira o espírito do médium e ocupa o lugar dele. Não, o espírito do médium continua ali, né? Ele só toma a vontade, né? Toma os mecanismos, mas ele não incorpora, não fica dentro do corpo do médium. Não tem isso, né? O contato é perispiritual. Mas a gente não vai corrigir ninguém na rua falando isso, né? Quando eu for dar uma palestra espírita, eu não vou falar em incorporação, eu vou falar psicofonia. Mas não tem problema nenhum alguém de outra religião virar e falar em incorporação, porque isso é só uma questão de conceito, tá? É a mesma história que alguém chamar espírito de eterno. Você não vai corrigir a pessoa, né? Não é assim, né? A pessoa quer chamar espírito de eterno, ela pode chamar. Oi? Tem gente que fala pegar espírito. Já me perguntaram, Cléia, você pega espírito? Tem isso, né? Ainda tem... Porque é uma questão conceitual que, assim, é um pouco importante porque a gente acaba repetindo
a gente repetindo as coisas, a gente acaba entendendo, né? Construindo um caminho para o entendimento através disso, né? E é claro que a gente precisa ser catedrático, mas é só para a gente entender. No dia a dia, você pode falar em incorporação, a mesma história do chuveiro, né? A gente fala, a resistência do chuveiro queimou. Não, não foi a resistência, foi o resistor. Mas você não vai ficar corrigindo as pessoas, né? Olha, não foi a resistência, foi o resistor. Não, isso aí é papo de chato, né? Isso não vai ser chato, não vai ser incômodo. Mas é só que entra a gente, toda vez que a gente estiver falando de psicofonia, é essa história, tá? Não é incorporação, tá? Não é incorporação, é psicofonia. Mas se eu for dar uma palestra espírita, eu vou falar de psicofonia. Agora, se eu estou conversando na rua com um amigo meu que é de outra religião, que é, sei lá, pode ser da Umbanda, pode ser do Candomblé, pode ser do... Aí eu esqueci o nome. Do Shintoísmo, pode ser do budismo, pode ser de onde for, né? Nossos amigos evangélicos falam, o espírito incorporou. Eu vou falar, não, não é incorporação, é psicofonia. Não, não vou falar isso, deixa a pessoa falar. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi. A língua fez o seu trabalho. Agora, eu sei o que ele está falando. Ele está falando de psicofonia, não é incorporação. Mas eu não preciso ficar corrigindo a pessoa. Mas entre a gente vai ser um pouco mais catedrático, porque a gente está estudando isso. Então, não é correto num livro espírita estar o termo incorporação, né? Se é um livro sobre mediunidade, né? Se é um romance, se é uma coisa assim, ok. Agora, se é um livro estudando a mediunidade, não é correto aquele autor ou aquela autora falar incorporação, tá? O termo correto é psicofonia, tá? Ou, se você quiser, você fala sobre fenômenos médiuns falantes, né? Como Kardec colocava, tá? Vamos lá, vamos primeiro falar sobre a ideia de psicofonia sonambúlica ou psicofonia inconsciente. É aquela psicofonia, aquele fenômeno em geral que o médium, ele se desdobra, ele tem o fenômeno de emancipação, porque ele está nesse transe muito profundo. Então, mas o médium saiu do corpo, significa que o espírito ocupa? Não. O médium saiu do corpo, mas o perispírito do médium ainda está ali. Eu sei que às vezes é complexo a gente entender, tá? É como se você fosse viajar, mas as suas coisas da casa ainda estão na casa, tá? Então, por exemplo, você viajou, né? Você está com as suas coisas aqui. Você viajou. Não significa que quando você voltar vai ter outra pessoa morando. Não. Outra pessoa pode vir, visitar a sua casa, fazer o que tem que fazer e ir embora. Vamos usar esse símbolo? Acho que fica legal. Vamos supor, então, analogia. O fenômeno da psicofonia é como se fosse alguém precisa vir à sua casa, vamos dizer que um espírito, né? Eu estou aqui na minha casa, eu sou médico. Aí a Cléia é um espírito que quer dar a mensagem dela. Só que ela precisa da minha casa, né, que é o meu corpo, para ela dar essa mensagem. Se eu estou em um transe muito forte, um transe profundo, inconsciente, sonambúlico, o que vai acontecer? Eu vou viajar, digamos assim, posso ir para muito longe, posso ir para perto, mas não estarei naquela casa, embora as minhas coisas estejam. Meu perispírito está indo na casa, tá? A Cléia vai usar a minha casa para passar a mensagem. Eu só vou saber disso quando eu voltar. Quando eu voltar para minha casa, quando eu voltar dessa viagem, desse desdobramento, é que eu vou entender o que está acontecendo. O que a Cléia falou, tá? O que a Cléia fez na minha casa. Essa situação. Ok? E aí é exemplificada essa situação no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? André Luiz cita que a médium Celina, né, ela era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. E aí que está uma coisa interessante, olha só. A Celina estava em um transe mediúnico profundo, né? Um transe sonambúlico. Porém, por mais que ela não estivesse ali consciente, a Celina tinha atributos morais que impediam que o espírito que estava se comunicando fizesse qualquer coisa. Então aí, a pessoa que tem essas qualidades morais é como se a pessoa conseguisse controlar a casa dela de longe. Então, se eu saio da minha casa e eu tenho qualidades morais fortes o suficiente, qualquer espírito que vier e usar dessa minha casa não consegue abusar. Vai até onde eu permito. Então não consegue quebrar nada, não consegue ser violento. Pode passar uma mensagem violenta, mas não consegue ser violento, abusar e nem prejudicar ninguém na minha casa.
Deu para entender a ideia? Tudo bem? Ô, Guilherme. Oi? Guilherme, Oi? a questão da psicofonia, Hum. que eu estava vendo, a psicofonia não é sinônimo de incorporação, né? Então, qual é a diferença de uma psicofonia para uma incorporação? Não. Psicofonia e incorporação são a mesma coisa. A gente que fala incorporação, mas incorporação não é a palavra certa, entendeu? Mas é a mesma entendi, coisa, tá? É a mesma coisa. entendi. Porque na psicofonia, o espírito pode não só usar os atributos da fala do médium, como pode também usar os braços, a mão, pode se movimentar, pode dançar, tá? A psicofonia é um pouco mais profunda, por exemplo, que a psicografia, que se detém só na escrita, né? Profunda no sentido, não é nem do mecanismo, o mecanismo é parecido. É profundo no sentido que, por isso que é popularmente conhecido como incorporação, mas porque ela pode usar esses outros atributos do corpo de uma maneira que as pessoas até não percebam. Por exemplo, vez ou outra a gente vê alguns palestrantes que eles estão fazendo esse fenômeno da psicofonia enquanto falam. E aí, vou citar um exemplo que acho que fica mais fácil. Tem um amigo nosso que ele é médium e vez ou outra quando ele dava palestra na fundação, tem um espírito muito específico, né? Que é um dos mentores dele. Atenção, mentor, hein? Não é anjo protetor, não. Um dos mentores dele, que ele tem um gesto muito habitual com as mãos. Muito habitual. E aí, certa vez, a gente estava fazendo um estudo, todo mundo junto. Aí a gente terminou o estudo, aí viraram para ele. Nessa época eu tinha, sei lá, acho que 14, 15 anos. Viraram para esse nosso amigo e falaram assim: olha, o palestrante de segunda não vem e a gente não está conseguindo contato com ele. A palestra era 8, o estudo dele terminou 7 e pouca, 7h40, assim. O palestrante não vem e a gente precisa fazer alguma coisa. Aí ele olhou assim, ele, não, tá bom, eu faço a palestra. Só que é claro que não foi ele quem fez foi a espiritualidade através dele. Aí foi muito interessante porque ele começou a palestra nervoso, dava para ver que ele estava nervoso, desconhecia o suficiente para saber. E de repente o tom de voz dele foi mudando. E aí a gente percebeu que os gestos dele começaram a mudar. Ficaram começando a aparecer quando aquele espírito se aproximava, né? Quando aquele espírito vinha realizar o fenômeno mediúnico. E aí começou a falar num tom de voz diferente, no gesto diferente, porque a psicofonia pode gerar todas essas modificações. Entende? A psicografia se detém muito na escrita. Então vai dar a escrita, acabou. Enquanto também as imagens vão estar na cabeça do médium. A psicofonia não. Aí por isso que muita gente chama de incorporação, tá? Não tem problema, você pode chamar. A gente aqui que vai ser um pouco mais catedrático, a gente está estudando mediunidade, o termo correto é psicofonia, né? Você não vai sair corrigindo as pessoas na rua. Porém, aqui, entre nós, que estamos estudando a mediunidade, a palavra incorporação não é a palavra certa, que o espírito não ocupou o corpo do médium. Tá? Ele está usando os atributos através do perispírito. Tá bom? Mas é a mesma história, é a mesma coisa, tá? Psicofonia e incorporação, a gente está falando do mesmo fenômeno. Só que o correto é a gente chamar de psicofonia e não incorporação. Tudo bem? Entendi. Respondida a pergunta? Respondido. Então tá bom, que bom. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu a ideia? Alguma pergunta, alguma dúvida? Para mim, tudo bem. Tudo bem, Guilherme. Então tá bom. Então a psicofonia sonambúlica inconsciente é essa. É aquela em que o médium não tem noção, percepção daquilo que está acontecendo. Tá? Só vai ter percepção quando ele volta. Porém, ele tem um resguardo, tanto da espiritualidade superior, no caso das reuniões mediúnicas, quanto da questão moral dele, né, ou dela. Ok? Na psicofonia consciente, ou também chamada de intuitiva, o que acontece? O médium tem consciência que está acontecendo à sua volta. Então, ele está ligado ao espírito, digamos assim, está ligado mentalmente ao espírito, ele está recebendo as informações e ele está falando. Por exemplo, palestrantes têm muita psicofonia intuitiva e não percebem. As ideias que vão chegando, os facilitadores também acabam desenvolvendo isso sem perceber. Você começa a falar as coisas depois de, nossa, como é que eu falei? Inclusive, através dessa faculdade, que muitas vezes os nossos mentores falam as coisas pra gente. Por exemplo,
Sabe aquele dia que você encontrou o seu amigo, a sua amiga, a sua mãe, o seu pai, seu filho, aquela pessoa falou uma coisa que você precisava ouvir, sem ele ou ela nem saber do que se tratava? Essa pessoa, sem saber, usou a psicofonia consciente. Chegou a ideia e ela falou. Ela estava ligada. Ela não percebeu, às vezes, que foi um espírito, mas ela estava ligada que chegou uma ideia e ela falou. Ela não sabe por quê, mas ela falou. Em geral, a psicofonia consciente, o médium está percebendo tudo. As ideias, as intenções do desencarnado, consegue fiscalizar a comunicação, consegue controlar os gestos, as palavras do espírito. Porém, qual o problema da psicofonia consciente? Pode ser que tenha mais animismo, porque tem mais controle do médium. Então a probabilidade de ter animismo é muito maior. E aí é só através da experiência que o médium vai entendendo como não interferir tanto na mensagem. Porque no começo, o médium percebe que o espírito está falando alguma coisa para ele e ele fica, será que isso é meu? Será que não é? Mas eu pensei nisso. Mas eu não tinha como pensar nisso. E aí, em vez de ele se concentrar na mensagem, ele fica concentrado na dúvida dele. Não, porque... Não... Ah, mas eu estou sentindo que eu tenho que fazer isso. Não, não tenho, é coisa da minha cabeça. Faz. Depois você avalia. Se você está num local que é protegido, faz. Depois você avalia. Você está na sala mediúnica, você está sentindo que você tem que falar isso? Fala. Vamos avaliar depois. Vamos entender. Que é um local protegido para isso. Né? Você está na reunião lá, seja ela como for, faz. Depois você avalia. Isso é interessante. A gente falou que uma reunião mediúnica, seja ela como for, ela tem que ter uma avaliação depois, né? Então essa avaliação é importante para a gente entender que tipos de espíritos, tipos de mensagens que estão chegando, que estão vindo, tá? E aí, a gente tem outra mensagem, né? Outra ideia, outra noção, outra percepção que o André Luiz nos traz no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele diz assim, ó, notamos que Eugênia, alma, né, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele. Então, ela se desdobra. Desculpa. A distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, a maneira de alguém debruçar-se numa janela. Então, olha só, ele estava rente, né, estava de frente, e ele se debruça sobre o aparelho mediúnico, como se ele estivesse se debruçando numa janela. É o fenômeno da psicofonia consciente do trabalho dos médiuns falantes. A Eugênia estava desdobrada, mas ela sabia o que estava acontecendo. Nem sempre a psicofonia consciente ou intuitiva, a pessoa pode estar acordada, né, em vigília. Às vezes pode ser a pessoa desdobrada também, mas ela está consciente, ela está fora do corpo, ela está vendo tudo que está acontecendo. Embora, olha só, embora senhoreando as forças de Eugênia, ou seja, de certa forma concentrando, lidando com as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, porque ela tinha um controle. Há quem se emana pela corrente nervosa, que ela está ali conectada pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Efetivamente, aposta-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga. Então, de maneira temporária, ele vai se apossar da garganta, das cordas vocais, né? Apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio. Por intermédio das energias dela, mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade. Tá vendo? Então ele vai usar o aparato mediúnico, mas é ela quem tem controle. No caso do inconsciente, o médium não necessariamente tem controle. O resguardo é a questão moral, que impede que o espírito faça coisas absurdas, né? Então, na questão da psicofonia consciente, a gente falou da ideia da casa, né? Então, enquanto na psicofonia inconsciente eu saio da casa, o espírito vem dar mensagem, na psicofonia consciente eu continuo na casa, ou eu fico próximo à casa, sabe? Eu vou pro vizinho e fico de olho na minha casa, sem deixar que alguém faça qualquer coisa, tá? Use a minha casa como precisar, mas não faça qualquer coisa, eu tô de olho, eu tô perto, tô consciente que tudo tá acontecendo. Ok? Ou de parcialmente tudo, né?
Também, às vezes, não é tudo que o médium consegue saber, tá? Parcialmente. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Guilherme. Ok. Então, basicamente, o que caracteriza a psicofonia consciente é a mesma coisa que a gente vai ver na psicografia intuitiva. O transe mediúnico é superficial. Por isso que eu falei muito de transe com vocês, gente. O transe sonambúlico é psicofonia inconsciente, assim como a psicografia inconsciente. Mas a gente vai ver que tudo está associado ao transe. O tipo de transe vai definir o tipo de trabalho, o tipo de faculdade mediúnica, tá? Se vai se caracterizar de maneira consciente, inconsciente, enfim, semiconsciente, a gente vai ver, tá? E aí tudo fala sobre a passividade do médium, né? Quanto mais o médium for passivo, né, e passível dessa recepção espiritual, maior a probabilidade dele desenvolver um transe mais profundo. E vice-versa. Tá? Ó, alguns têm intuição do que dizem no momento exato que pronunciam as palavras. Então isso vai acontecendo, né? Isso vai acontecendo. Isso é muito legal, isso é fantástico. Eu amo estudar esses fenômenos. A pneumatofonia, ou voz direta, vamos lá. A psicofonia, o espírito usa a minha voz para falar com vocês. A pneumatofonia, o espírito usa os meus fluidos para falar com todo mundo. Inclusive, eu consigo gravar a voz do espírito. Tá? Então, por exemplo, o espírito pode me falar coisas de 3 maneiras diferentes. Se eu for um médium audiente, o espírito conversa comigo. E só eu escuto. Se eu for um médium de psicofonia, médium psicófono ou psicofônico ou médium falante, tanto faz, né? Qualquer uma dos 3 nomes vale. Ele pode usar a minha voz para falar com vocês. E a terceira das coisas é a pneumatofonia. Se a gente está numa sala e o espírito vai falar, todo mundo ouve. No fenômeno de pneumatofonia, todo mundo ouve, sem precisar recorrer à minha voz ou à voz de qualquer médium. É o que a gente vai chamar de mediunidade de efeito físico. Não é de efeito intelectual. Por quê? De efeito intelectual precisa passar pela mente do médium. Efeito físico só precisa do fluido do médium. Então precisa das energias vitais, das energias ectoplásmicas do médium. Tá? Então, pneumatofonia ou voz direta, todo mundo escuta. Todo mundo, sem exceção. Tá? A menos a pessoa que não esteja no ambiente, obviamente. Tá? No próprio Lar de Frei Luís, o Dr. Paulo Frutuoso fala algumas coisas, né? Fala de quando o próprio Frei Luís vai fazer esse fenômeno de pneumatofonia, né? Ele usa todo um arcabouço e a voz é bem específica, né? Não tem caixa de som, não tem nada disso. É só a voz do espírito falando, né? Isso é bem interessante. E aí, no livro dos médiuns, ele fala, já que os espíritos, Kardec, né? Já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Então, no livro As Casas Mal-Assombradas, do Camille Flammarion, se vocês puderem ter a oportunidade de ler, um livro muito bacana, tem vários relatos, relata sobre barulho de corrente, barulho de pessoas chamando. O que é isso? É pneumatofonia. Se só uma pessoa escuta, né? Aí é mediunidade dela, audiência. Agora, se todo mundo escuta, inclusive aquelas pessoas que não têm mediunidade aflorada, então é pneumatofonia. Barulho de corrente, pode ser barulho de animal, pode ser voz, pode ser pancada. Mas aí quando já é pancada, já é outro tipo de fenômeno, que a gente chama de tipologia, tá? Enfim. Então, se é voz, se é barulho de corrente, barulho de animal, alguns barulhos específicos, né? Barulho de choro, risada, é pneumatofonia. Hollywood adora fazer, né? Os filmes de terror adoram botar isso, né? Risada e tudo mais. São fenômenos de pneumatofonia, tá? Agora, a gente tem que analisar com cautela para a gente não ser enganado, né? Porque tem sons que são do próprio plano físico, né? Tá ouvindo um barulho estranho, tá falando, ah, meu Deus, é um espírito tentando se comunicar comigo. Não. Não. Às vezes é só o barulho do vento, do ar, do vizinho, enfim, né? A gente tem que analisar as coisas com calma, né? Não é julgar, né, de uma vez e falar, olha, é assim, é isso daqui. Não.
Depende, né? Vocês já estão acostumados eu falando com isso. Então, depende. Tem que analisar. Qual é a ideia? Um barulho psicofônico, né? Um som psicofônico, desculpa, pneumatofônico, ele vai exprimir pensamento. Então, por exemplo, uma risada pode ser um som? Pode. O espírito pode estar rindo de você de fato, né? Ele está debochando, tem espíritos que fazem isso. Pode ser um choro? Pode ser também. Ele pode estar perturbando o seu processo mental. Porém, um barulho pneumatofônico nunca é acidental. É devido a uma causa inteligente. Não é um vento que você escuta de vez em quando, não é um barulho específico que você escuta de vez em quando. Os espíritos podem produzir sons, né, de moeda, de coisas assim, né? Tem vários relatos de pessoas que falam que tal horário da madrugada a pessoa ouvia direitinho barulho de moeda no quarto dela. E aí a pessoa olhava, via, procurava e não conseguia achar. Mas todo dia, no mesmo horário, a pessoa ouvia barulho no quarto dela. Ninguém mais ouvia nos outros quartos, né? As pessoas ouviam, inclusive, todo mundo que entrava no quarto dela naquele horário ouvia o barulho. Mas os outros quartos, as pessoas não ouviam. Então, isso era um fenômeno de pneumatofonia, mas que estava ligado ali, né? Então, isso é interessante. E aí tem uma coisa importante, né? Só vai ter fenômeno pneumatofônico se e somente se tiver um médium. Tiver um médium de efeitos físicos. Tá? Se tiver um médium de efeitos físicos. E geralmente, fenômenos de pneumatofonia são fenômenos espontâneos. Não existe. Oi. Os fenômenos pneumatofônicos não são fenômenos produzidos, não são geralmente evocados, né? Eles são geralmente espontâneos. Fala, Lúcia, desculpa, eu só queria terminar a frase. Não, é que o Gabriel levantou a mão. Ah, tá. Oi, Gabriel, pode perguntar. Eu queria saber sobre essa questão de escutar, né? Porque muitas das vezes também o nosso inconsciente acaba também atrapalhando, né? Às vezes a gente firma tanto pensamento em algo que a gente acaba criando aquela ilusão. Então, Isso. assim, às vezes a gente fica tão... Nossa, eu estou escutando tantas vozes, mas será mesmo que eu estou escutando vozes ou eu estou projetando isso na minha mente? Isso. Exatamente. E aí é que é do médium, a pessoa que está escutando, né, fazer essa análise íntima de entender, poxa, eu já estou pensando nisso tem um tempo. Estou escutando essas vozes, estão dizendo as mesmas coisas. Possivelmente isso é do meu inconsciente. Né? Aquela história que você fica olhando para o escuro e quiser ver alguma coisa, eu vou ver, né? Minha mente vai criar. Assim como também essas vozes, né? Por isso que a gente falou que os fenômenos de pneumatofonia, que são essas vozes diretas, todo mundo escutaria, que está presente no mesmo recinto que você, tá? Que está ali do seu lado. E eles são espontâneos, né? Então, uma coisa assim, às vezes, você não espera, né? Mas todo mundo escutaria que estivesse presente com você. Se só você está escutando naquele recinto, aí de dois uma. Ou é uma audiência, né? Você está escutando aquilo ali no seu fórum íntimo, então pode ser um espírito comunicando, mas se é uma coisa muito específica, que está se repetindo, que já vem dos seus pensamentos, então possivelmente aquilo é anímico, né? Do seu inconsciente. Do seu inconsciente. Então isso é uma análise minuciosa que o médium, né? Que a pessoa que está escutando, ela tem que fazer sobre o processo em si do que está acontecendo. Né? Assim como uma pessoa que estiver escutando barulhos pela casa não pode assegurar que é um espírito, né? Vê antes se não é uma janela aberta, alguma coisa quebrada, né? Enfim, pode ser, tá? Então tudo é a questão da análise. Geralmente a pneumatofonia é uma coisa espontânea, geralmente. Pode ser provocada? Pode, né? De você estar ali orando, evocando o espírito e acontecer. Mas depende também, porque para você ter a pneumatofonia, você precisa de um médium de efeitos físicos. E hoje em dia é muito mais raro você ter médium de efeitos físicos. Muito mais raro. Muito mais raro. Então, hoje, esses tipos de fenômeno, a pneumatofonia e a pneumatografia, são mais raros. São bem mais raros. Assim como a materialização. Né? A psicofonia e a psicografia nem tanto. Mas a pneumatofonia e a pneumatografia são. São. Respondida a pergunta? Tá sim, muito obrigado. Por nada. Então tá bom. Então hoje a gente para por aqui. Semana que vem eu dou uma relembrada nessa ideia da psicofonia. E aí a gente entra em psicografia. A gente vê que a psicografia é um fenômeno bem mais complexo, né?
Complexo no caso do desdobramento dela, né? Que você pode ter a escrita mecânica, a semimecânica, né? A intuitiva. Aqui, lembrando, né? Porque uma vez eu falei com vocês que há uma diferença entre intuição e inspiração, né? O Kardec, mas essa diferença, ela veio ser melhor explicada depois de Kardec, né? Então a gente vai respeitar Kardec chamando de médiuns intuitivos. Mas o certo, de novo, questão catedrática, que são médiuns inspirados e não intuitivos, né? Intuição é um fenômeno anímico. Vem de experiências que você já tem, questões inconscientes, vai juntando. Então, intuição vem de dentro para fora. Inspiração vem de fora para dentro. Inspiração é quando o espírito vem e sopra alguma coisa para você, que geralmente é espontâneo. Intuição, você já está pensando em alguma coisa, está passando por uma fase da sua vida que liga, que tem mecanismos, que tem gatilhos que vão te ajudar a já entender o final daquilo dali. Então, você já tem intuição. Por exemplo, vamos dizer que você conheceu alguma cidade, sei lá, quando você era criança. E aí, quando criança, apesar de tudo, você tem ali uma certa memória tátil, geográfica, geoespacial daquele local. Quando você vai de novo, você tem intuição de que aquele lugar ali, aquela rua ali, dava em tal lugar. Aí você fala, poxa, mas foi inspiração? Não? Ou foi intuição? Inspiração seria se um espírito soprasse para você o seguinte, vai naquela rua. Isso seria inspiração. Intuição é como eu já fui lá. Pode ser até em outra vida, tá? Eu juntei essas experiências e, de certa forma, aquilo dali aflorou. Meu inconsciente jogou para o meu consciente. Meu consciente interpretou isso num sentido sentimental. Não, estou sentindo que é isso. Tanto que a gente fala, né? Não, eu estou com uma sensação, estou com um sentimento. Então, intuição dá uma ideia de sentimento. A inspiração é quase como se alguém falasse para você. Você percebe isso. É só a gente prestar um pouquinho mais de atenção que a gente consegue direitinho discernir quando acontece com a gente a diferença de inspiração para intuição, tá? Porém, a gente vai ver aqui, escrita intuitiva, fala intuitiva, tudo bem. Vamos deixar Kardec, porque foi Kardec que falou isso. Vamos deixar para a gente não confundir, tá? Mas a ideia, o certo seria escrita inspirada, fala inspirada, tá? De novo, estou sendo catedrático porque a gente está estudando mediunidade. Mas no dia a dia, você não vai ser corrigindo as pessoas. Né? Não precisamos disso. Né? Não precisamos disso. Mas entre nós, a gente sabe o que é o certo. Tá? O mais correto para a gente definir bem os termos. Tudo bem? Então, semana que vem a gente fala sobre psicografia e depois a gente vai falar de outros fenômenos. Tá? Então, a gente vai seguindo nessa ideia de fenômenos até a gente entrar essencialmente, né? A gente vai falar de psicografia, depois a gente vai entrar em alguns outros fenômenos que são importantes para a gente ver, né? Que fazem parte do nosso curso, fazem parte do nosso estudo. Vidência, audiência, intuição, né? A gente vai chamar de intuição, mas certa é inspiração. Enfim, né? A gente vai falar sobre isso. E por fim, a gente vai falar das manifestações de efeitos físicos. E aí, com isso, a gente encerra o módulo e vai passar para o último módulo do capítulo, do livro, né? Que são, essencialmente, toda a parte de... A gente vai falar, né, dos fenômenos de evidência, mas são efeitos inteligentes, os efeitos físicos, e aí a gente vai falar sobre alguns conceitos, porque tudo isso fez parte dos mecanismos da mediunidade, né, daquilo que está por trás. E aí, por fim, a gente vai finalizar o nosso estudo, né, no outro módulo, que é explicando a comunicabilidade dos espíritos. Aí a gente vai falar sobre como é que os espíritos se manifestam através dos fluidos, do perispírito, né? Mas aí mais para frente. Aí são estudos que talvez a gente aprofunde mais, mergulhe mais. Então a gente talvez não vai ver como... Não é porque a gente esteja vendo com tanta pressa, né? É porque, assim, são coisas já conhecidas que a gente está vendo, então a gente revisita e aprofunda um pouco. Só que, quando a gente for falar da ação dos fluidos, de um tema que eu nem gosto, que é perispírito, né, Lucília? Vai ter muita água para rolar. Então é isso. Por isso que eu falei, eu acho que até o curso de passe dá para a gente falar legal. Dá pra gente falar legal. Vou te perguntar, então, quando a gente, por exemplo, faz oração, né, e pede para os espíritos intuírem a gente tem que pedir para os espíritos inspirarem a gente, né? Exatamente. A palavra certa é essa. Mas eles entendem. Eles entendem. Entendi. O certo é a gente falar em inspirarem.
Nossa, legal. fulano está inspirado, significa que veio um espírito ali e falou. Fulano está intuído, significa que ele está com acesso às memórias inconscientes dele, né? Às experiências inconscientes dele. Legal, mas são coisas diferentes. Mas intuição é um fenômeno anímico. Inspiração é um fenômeno mediúnico. Legal. Legal. Isso aí. Bom, Cléia já está ali anotando tudo para quando ela der o Coen. Né, Cléia? Você já está anotando tudo que está se preparando para você dar o Coen ano que vem, não é? Ah, meu Deus do céu. Você pode dar presencial, tá? Isso aí. Não precisa fazer online. Se você quiser fazer online, também pode fazer. Mas eu prefiro presencial. pode fazer presencial, não tem problema nenhum. Tá bom? Tá bom. Acho que é legal, acho que é legal. Pensar Vai se no preparando caso. aí, vai pensando. Pensar no caso, mas eu prefiro presencial, eu tenho mais habilidade. Não, perfeito. Como você quiser, mas vai pensando sobre a possibilidade de você ser a facilitadora. Eu acho legal. Bom, vou pensar. Cléia. Se Deus quiser que eu faça, eu aceito e agradeço. Isso aí. Pensar. Eu não conheço os desígnios divinos, não, mas eu acho que ele quer. Pelo menos o Deus que eu sinto em mim diz que quer. Muito bom. Tirar de letra, Guilherme. Falei, ela vai. Tirar de letra. Isso aí, Cléia. O negócio é começar. Começar, vai. Bom, então é isso. E aí, nossa pergunta final, né? Quem que então ficou aí inspirado, ou até intuído, né? E quer fazer, sem necessariamente ser uma psicofonia, né? Uma prece final pra gente encerrar o nosso estudo de hoje. Eu faço, Gui. Então é com você, Dila. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer por tudo que nos foi dado, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para adquirir cada vez mais aprendizado e agradecer, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Dila.